Boa noite, irmãos. E graça e paz, né? Nós não falamos sobre a convenção, né? Os batistas brasileiros estarão a partir do dia 13 até 19 com a convenção batista brasileira, que é a 96ª Assembleia, né? Que vai acontecer em Santos, num dos centros de convenção ali em Santos. Parece que o Comunhão está trazendo. O irmão Paulo está com o Comunhão novo aí ou não? Não tem. O novo Comunhão, o jornal da convenção, traz o destaque. E um dos destaques eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que nós já fizemos aqui há dois domingos atrás. Um dos palestrantes, o irmão Delton da Lava Jato, ele é um dos, não sei se é promotor de justiça ou são um dos integrantes da equipe Lava Jato. Ele é membro da Igreja Batista de Curitiba, primeira Igreja Batista de Curitiba. É um servo de Deus, né? E não sei se em janeiro ele esteve aqui em São Paulo, na Igreja Batista da Água Branca, deu entrevista inclusive lá, falou a respeito do que está acontecendo nesses bastidores, né, da investigação Lava Jato. Nós devemos, irmãos, orar por esses homens que Deus colocou eles lá com um propósito, né? Porque são concursados, sim, né? Se foram, obrigado, irmão. Se foram nomeados também, nós não sabemos, parece-me que são concursados, e Deus os colocou lá porque tem um propósito. Nós devemos orar pela nação. Os irmãos estão vendo as estatísticas, missões mundiais, né? A alta essa alta do dólar afeta tremendamente os planos missionários da Junta de Missões Mundiais, né? Mesmo porque os irmãos observam que o dólar continua alto, ele não continua caindo, né? Ele continua alto, né? Isso afeta sensivelmente o plano missionário da nossa Junta de Missões Mundiais, que chega a ter quase, se não passando o número, mais de 1.500 missionários, né? Presente em 86 nações, né? Os irmãos já ofertaram, o irmão Salatiel já deu inclusive o relatório, né? Tem muitas igrejas que estão em campanha. A Bonifácio começou agora, por esses dias, a campanha, começou em março, né? Já foi enviada inclusive, né, a oferta, muito bom isso, né? Mas mostrando para os irmãos, devemos interceder, meus queridos irmãos, pela nação, pelo que está acontecendo nesse cenário, né? Para que Deus conduza, né, através dos líderes que estão nesses bastidores aí, que são cristãos e querem realmente passar o país a limpo, né? Estão com esse desejo no coração. Já foram criticados, né? Por isso, né, inclusive por pessoas envolvidas, né, sem citar nomes, né? Já foram criticados, fizeram às vezes chacota, né? Fazendo chacota do trabalho desses líderes que estão na Lava Jato, né? Que são pessoas que temem a Deus e querem contar a verdade, né? Levantar a verdade para o país. E nós devemos apoiar, orar nesse sentido, né? Porque Deus tem um plano, irmãos, nesse cenário todo, né? Lembre sempre de que o salmista destacou: bem-aventurado, ou feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor, né? Homens que dirigem
A nação que não tem zero, tá certo? Zero temor a Deus, irmãos. Um dia, como diz, né? Um dia a casa vai cair sim, né? Como caiu na Romênia, né? Como caiu, por exemplo, o Muro de Berlim, né? A Romênia, o que aconteceu na Os irmãos não têm a ideia de que acontecia na Romênia. A Romênia introduziu o governo comunista, né? E sobrecarregava os cristãos, né? Muitos deles foram levados para trabalhos forçados, né? De maneira que foram muitos anos, né? Décadas de sofrimento. Um dia, as igrejas da Romênia se reuniram. Sabe o que elas disseram? Irmãos, nós vamos orar dizendo assim: Senhor, basta, tudo isso basta. Então as igrejas da Romênia se reuniram, começaram a orar por 10 dias, jejum e oração. Todas as igrejas evangélicas da Romênia se uniram. E o governo não podia saber disso, sabe? Porque se ele desconfiasse disso e soubesse disso, ele ia penalizar as igrejas dos cristãos. Certamente metralhar, enforcar, qualquer coisa. Só que as igrejas, na calada da noite, se reuniram e fizeram um pedido só a Deus: Senhor, basta-nos, nos dê uma libertação disso. 10 dias, né? No 15º dia, o governo da Romênia caiu. Caiu de uma forma triste, né? Foi o fim do Nicolau Ceausescu, né? Ceausescu caiu de uma forma que você não imaginava, mas caiu. Hoje, as igrejas na Romênia, hoje o evangelho na Romênia, nós temos inclusive missionários na Romênia, contam-nos as experiências de que o coração dos romenos estão se abrindo em grande massa para a aceitação do evangelho de Cristo, né? E vai por aí, né? Por isso nós devemos não estarmos insensíveis ao cenário que está acontecendo. Nós temos que dobrar os nossos joelhos, né? E interceder, porque há crentes nesse processo, né? Nós devemos encarar isso de uma forma bem tranquila, porque Deus é poderoso para mudar o quadro, irmãos, da nossa nação. Ele é poderoso, né? Eu creio nisso, né? Se o irmão também crê, vamos cerrar a fileira, vamos unir, né? Vamos falar de campanha, né? Eu não acredito muito em campanha assim vamos unir forças, né? Interceder, fazer um propósito, né? Não é campanha, é propósito. Propósito de orar pela nação, né? Para que Deus traga a luz. E Jesus mesmo disse, né? Nada do que está encoberto ou que faça dentro da casa, que um dia não será esclarecido ou conhecido diante de todos, né? Então, isso no mundo, né? Ai dos governos que ficam fazendo as coisas por debaixo do pano, né? E achando que um dia vai dar tudo certo. Cuidado, né? Há um Deus que contempla tudo, né? Ele é poderoso para mudar o cenário que nós estamos contemplando. Nós vamos, nesta noite, destacar o seguinte tema, né? O crente deve buscar a paz com Deus. E o tema é: temos paz com Deus, né? Baseado em Romanos capítulo 5, versículo 1. Parece um termo aí, nós vamos discorrer sobre esse termo, que é importante nós estarmos conhecendo de perto essa doutrina, que é a doutrina da justificação.
Vamos ler então, todos. Romanos 5:1, todos, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Curve a sua fronte e oremos ao Senhor. Pai, a tua palavra é lida nesse momento aos nossos corações, às nossas mentes. Pai, nós pronunciamos e declaramos, Pai, a tua palavra, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, temos paz com o Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que bênção esta! Pai, que realidade bíblica profunda esta! Pai, que privilégio este de termos a justificação pela fé, a fim de que possamos encontrar, ter a paz com Deus, a paz com o Senhor. Pai, muitos há que saúdam com a paz, mas não são portadores da paz. Muitos que procuram fazer dessa saudação até um dogma, outros buscam nesta saudação até um legalismo, mas no fundo eles não são portadores da paz. Eles não têm paz com Deus. Por isso nós te pedimos nesta noite que a tua palavra seja esclarecedora, comunicadora, abençoadora, Pai, para que possamos daqui sairmos conscientes de que verdadeiramente nós temos a paz com o Senhor, a paz com Deus. Fica conosco, visita os enfermos da tua igreja, visita nesse momento, Pai, o irmão Daniel, a tua igreja esteve ali, orando com ele, Pai. Dê ao teu servo a recuperação necessária. E que nesse tempo, Pai, também ele possa te buscar, ó Deus, verdadeiramente com o desejo de mais e mais aproximar-se do Senhor. Fica também com a sua esposa, a irmã Penina, esteja com ela, Pai, nas suas dificuldades. Que ela seja também aquela esposa confortadora, esteja ali do lado do seu esposo, trazendo, levando conforto, orando, para que ele seja restabelecido, Pai, dessa enfermidade. O Senhor é o médico dos médicos. Em Ti nós confiamos, entregamos esse Teu Filho em Tuas mãos. Usa a nossa fala. Esconda-me atrás da Tua cruz. Pai, que o Senhor apareça durante esse tempo. E que a nossa fala, Pai, seja tão somente voltada para a Tua palavra. Nós oramos agradecidos. Também colocamos, Pai, a nossa convenção, quando iremos tratar de assuntos concernentes à nossa ordem, à nossa ética, o nosso avanço como batistas, o nosso crescimento, as nossas juntas missionárias, seja a brasileira, a junta nacional, a junta de missões mundiais. Pai, nós vamos ouvir os relatórios, também os problemas, as dificuldades que essas juntas irão discutir, trazer os seus relatórios. Nós possamos, Pai, que o plenário seja um plenário coeso, espiritual, para atender esses relatórios e votá-los sem criar problemas, Pai, para a nossa convenção. Ser com o nosso presidente, que ele possa, pastor Sócrates, estar à frente, dirigindo, conduzindo, Pai, esse trabalho. E os convencionais, os irmãos que irão viajar de longas distâncias, Pai, leva os teus servos em paz, Pai, livrando-os de todo perigo, Pai, voos que irão acontecer, enfim, que eu possa estar conduzindo esses convencionais debaixo da tua poderosa e forte mão. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, Paulo, quando, irmãos, escreveu essa carta aos romanos, ele não conhecia os cristãos de Roma.
Tinha desejo, manifesta isso, desejo de um dia ir a Roma e conhecer aqueles cristãos. Embora ele faz uma saudação, né, no capítulo 16, e cita que alguns parentes até eram membros da igreja de Roma. Esses, entretanto, né, Paulo os conhecia muito bem, né, mas a maioria dos cristãos de Roma ele não conhecia. Era desejo dele ir pessoalmente e conhecê-los. No entanto, ele não deixou de escrever a carta aos romanos. Paulo também, na sua preocupação, queridos irmãos, igreja, ele trazia uma preocupação enorme, né? Um sentimento profundo pelo cuidado que ele tinha das igrejas. Além dos sofrimentos de Paulo, prisões, né? Cadeias que ele sofreu, ele trazia na sua vida, na sua memória, no seu coração, nas suas emoções, a preocupação pelas igrejas que ele havia organizado e se comunicava com elas através das cartas, né? E na contagem nós temos cerca de 11 igrejas que Paulo se preocupava em comunicar e escrever às igrejas primitivas desse tempo, dessa época. E aqui a palavra, o termo justificação foi a doutrina que esmiuçou a Europa, né? No século XV. Por quê? Porque até o século XV, sem falar dos pré-reformadores, como João Hus e Wycliffe, né? João Wycliffe, eles escreveram sobre a justificação pela fé. E Lutero, Martinho Lutero, ele deparou-se com esse texto de Romanos. E encontrou que o justo viverá da fé. E o justo será justificado pela fé em Cristo Jesus. Quando ele encontrou esse texto, né, ele ficou desmoronado. Lutero ficou sem chão. Ele perdeu o chão. Foi a única coisa é eu trilhar agora segurando ou buscando alguém para me justificar. Foi quando ele encontrou nas Escrituras, esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Pois ele derramou o seu próprio sangue para que eu, Martinho Lutero, pudesse ser justificado pela fé e ter a salvação, depois de ter a salvação, encontrar a paz com Deus. Até então, até o século XV, por exemplo, as obras eram vendidas, né? Ou seja, a salvação era vendida nos cofres da igreja, né? Eles tinham e acreditavam que o perdão dos pecados eram comprados. Eram comprados. Pelo dinheiro e pelo sacrifício, né? Até hoje, eles acreditam que o perdão dos pecados só acontece por um sacrifício. Quando o cidadão, né, o fiel vai até o confessionário e conta ao sacerdote lá, que ouve a sua confissão, a respeito do pecado que cometeu, ele diz assim: ih, meu filho, esse pecado é muito grave. Você vai ter que fazer 10 orações, 10 não sei o que, 10, vai por aí afora. E a pessoa então, né, começa a fazer aquilo com sacrifício, né? Não sei quantas Ave Maria você vai ter que rezar, não sei quanta oração do Pai Nosso você vai ter que rezar, etc, etc, etc. Então leva o fiel a ser presa, né, de um sacrifício. E nunca eles têm a esperança da salvação. Nunca.
até um livro, existe um livro sobre pode um católico salvar-se? Pode um católico salvar-se? Posteriormente podemos trazer os irmãos compartilhar a leitura desse livro. É interessante e importante fazer leitura desse livro. Mas veja, sempre eles dizem, né, que Jesus não intercede. Eles não colocam Jesus para ser o intercessor deles. Eles têm Maria como intercessora. Né? E diz, né? Rogai por nós pecadores. Né? Agora, presente, né? Agora, enquanto eu vivo, agora. E quando eu morrer, né? Ela vai interceder pelo fiel. Né? Mas a salvação não precisa de intercessão. A salvação precisa de fé. Né? É a fé que leva o homem à salvação. Por isso Paulo destacou, sendo, pois, justificados pela fé. Não existe outro caminho. Essa justificação é que Deus, Ele consegue enxergar o pecador justo na pessoa de Jesus Cristo. É o que está no texto, claramente. Né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem cometeu o pecado, ele já é réu de juízo no plano de Deus, na ordem de Deus, na palavra de Deus, na palavra profética do próprio Deus. Pois ele disse, a alma que pecar, esta morrerá. Já é réu de juízo. Né? Lá em Hebreus diz, né? A saber que o homem irá morrer apenas uma vez. Vindo depois disto, ou seja, do ato da sua partida, findando a sua existência, fechando seus olhos para este mundo, né? Segue o juízo. E o juízo de Deus é: a alma que pecar, esta morrerá. Se o homem partir sem a sua justificação pela fé, sem a sua salvação em Cristo Jesus, ele entra em juízo de Deus e certamente, sem sombra de dúvida, diz as Escrituras, né? Ele está morto eternamente. Né? Morte eterna. Está aqui o texto de Romanos 3:23, né? O salário do pecado, ou melhor, Romanos 3:23 diz que, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Mas a palavra de Deus também diz, aqui em Romanos, o salário do pecado é a morte. Não será. Veja só, o tempo do verbo, irmãos. Pecou, no presente, já está morto. Para Deus. Pecou, já está morto para Deus. Já tem a separação de Deus. Imediatamente. Né? O que diz Isaías. Né? Isaías 59 diz que os nossos pecados nos afastam terminantemente, verdadeiramente de Deus. Ele diz, eu nem posso ouvir os seus pedidos. Eu nem posso ouvir o que você fala comigo. Porque os seus pecados me separam. Separam você de mim, diz Deus, na palavra profética Isaías 59, né? Versículo 2. Abra lá se pudermos conferir.
Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ponto. O único que pode fazer com que esse cenário seja mudado é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo vai mudar esse cenário, né? E a palavra diz lá em Hebreus 9, 22. A saber que todas as coisas, segundo a lei, né, são purificadas pelo sangue. Porque sem o derramamento de sangue não pode existir perdão ou remissão de pecados. Então Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele coloca-se à disposição para mudar o caminho do homem, mudar a sorte do homem, mudar de sacrifício que ele vinha fazendo, de compra da salvação que ele vinha fazendo, e passa a ter gratuitamente. Por isso, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E buscando assim a paz com Deus, nós vamos encontrar a paz quando? Em primeiro lugar, quando reconhecemos que somos pecadores. Irmãos, a Bíblia diz, todos pecaram, aqui Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Essa palavra, destituídos, é a mais correta, segundo o original de Romanos. Destituído significa demitidos foram, afastados foram, expulsos foram da presença. Glória aí, o Shekinah de Deus, presença de Deus, comunhão com Deus. O homem tinha comunhão com Deus, perdeu essa comunhão por causa do pecado. Imediatamente. Imediatamente. Veja o quadro do Éden. Quando Adão comeu do fruto, eles já começaram a morrer. E não perceberam. É tanto que, na genealogia, nós vamos encontrar, e viveu Adão tantos anos. A partir do momento que ele comeu o fruto que Deus havia dito, vocês não podem comer. A partir do momento que vocês comerem, vocês morrerão. Eles comeram e passaram a perder. E morrer ali tem sentido de separação. Separação de Deus. A partir do momento que eles comeram, irmãos, eles passaram a se separar de Deus. Tanto que, na viração do dia, diz lá no Gênesis, que na viração do dia, costumeiramente, o Criador vinha a estar com o homem. Mas irmãos, pense bem. O Pai é Espírito. E Jesus já tinha um acordo com o Pai na eternidade. E as aparições no Antigo Testamento, Cristo aparece no Antigo Testamento. As aparições de Cristo no Antigo Testamento. Sem sombra de dúvida, quem descia para falar com o homem era Jesus. Sem sombra de dúvida. Foi quando, na viração do dia, ele veio e nós vemos a voz pelo jardim. Adão, Adão, onde estás? Veja só, irmãos, o amor de Deus. Mesmo o homem afastado de Deus, mesmo o homem em pecado, Deus não abandona o homem. Ele continua amando o homem. Por isso, João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não continue morrendo, longe de Deus, mas tenha a vida eterna. Nisto, Deus veio através, lá no jardim, falar com o homem. Adão, onde estás? Ele havia se escondido, por quê? Já estava com outra natureza. Antes de comer, ele tinha a natureza santa, de falar face a face com o Criador. Mas depois que comeu do fruto, ele perdeu aquela intimidade, perdeu a coinonia, perdeu a comunhão, perdeu o contato com o Criador e se afastou do Criador, escondeu-se pelo jardim, né? Aí o diálogo continua. Mas por que você está escondido aí, Adão? Ah, Senhor, eu ouvi a sua voz no começo do jardim, e ela penetrou o jardim e eu tive medo. Ué, mas antes ele não tinha medo. Antes ele ficava esperando o Criador. Antes ele ficava ali esperando ele chegar. Agora ele não espera, ele corre da presença. Ele afasta-se da presença. Ele esconde-se da presença de Deus. É assim o homem no pecado. É assim às vezes o crente no pecado. Ele não busca, meus queridos irmãos, a comunhão com Deus. Ele não busca comunhão com o corpo de Cristo. Ele não busca comunhão com as doutrinas, né? É fácil ser levado, né? Ele está simplesmente fácil de ser levado pelos ventos de doutrina. Por quê? A doutrina original, a doutrina verdadeira, ele não sente, ele não tem comunhão, ele não tem conexão. Por isso ele fica à procura de algo melhor, né, que satisfaça o seu coração, a sua mente, as suas emoções, né? Emoção passa, mas o que fica é a fé. Mas como declara a carta aos Hebreus, capítulo 11, a respeito da fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Como você pode ter a certeza de esperar por algo que você não viu? Por isso, a conclusão do versículo diz: é a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Ter fé na salvação. O indivíduo que tem fé na salvação, ele não fica, irmãos, pulando de galho em galho. Ele tem fé que ele está salvo. Se Cristo voltar, ele estando aqui, ele vai estar com Cristo. Ele não fica dizendo assim, na sua meditação: olha, rapaz, eu preciso buscar uma igreja mais forte. Eu preciso buscar uma igreja que dê algum resultado. Eu preciso buscar uma igreja que me dá alguma coisa a mais. Eu preciso. O que você precisa? Se você não tem fé. Como é que você pode esperar a vinda de Cristo? Como é que você pode esperar uma cidadania no céu sem ter fé? Por isso, justificados, pois, mediante ela, a fé, eu tenho paz com Deus. Mas é necessário eu reconhecer os meus pecados e confessá-los a Jesus. Primeiro, João, ele destaca aí que reconhecer que é pecador. O texto diz: se afirmarmos ou declararmos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Sabe quem escreveu isso? Apóstolo João, com quase 100 anos.
Conta-se que João, nessa carta aqui, tinha cerca de 95 anos. Quando o mundo, você pergunta para um ancião de 95 anos, servo do Senhor, crente em Jesus Cristo, assim: ô irmão fulano, se Jesus te chamar hoje, para onde você vai? Pergunta para ele. Ele vai coçar a cabeça e vai dizer assim: irmão, olha, sabe, eu acreditei tanto que eu ia para o céu, que Jesus me salvou, só que agora, nessa idade, nesse tempo, eu não tenho certeza se eu vou para o céu se Jesus me chamar. Muito triste, né? Muito triste. Mas o servo de Deus convicto, você pergunta para ele. Ele vai dizer, ele não precisa nem perguntar. Ele já vai falando, olha, você veio me visitar aqui, mas quem sabe mês que vem eu não estou mais por aqui. Né? Eu já estou na glória com o meu Jesus. Conta-se que aquele crente em Jesus estava em estado terminal. No hospital. Aí os médicos abriram para os parentes ali chegarem e fazerem ali as visitas e despedirem, né, dele. Aí diz que o quarto foi enchendo, enchendo, né? Netos, filhos, né, tal. E todo mundo ali, tal. Diz que ele falou assim para os parentes: escuta, estão aqui, vieram aqui para quê? Eles ficaram um olhando para o outro assim. Nós vemos que, né, o senhor está num estado difícil, terminal, né? Mas ninguém fala isso às vezes para o enfermo, né? Só, não precisa esconder absolutamente nada. Né? Jesus daqui a pouco vem me buscar. Daqui a pouco. Eu disse, cara, todo mundo olhando, surpreso, tal. Eu disse que passou acho que uns 10 minutos, ele falou assim: fulano, sai da porta, você está na porta, vem mais para cá, Jesus está chegando. Irmãos, diz que o tio, Jesus está chegando. Diz que enquanto ele falava isso, ele disse: olha, ele está chegando, eu estou indo para a minha mansão celestial. E ali ele partiu. Veja, meus queridos, a convicção, veja a certeza, é esperar em algo que não viu, mas acredita que vai estar. Como diz o pastor Billy Graham, uma ocasião, numa das suas mensagens, ele explicando a respeito do céu. E diz que um garoto disse: mas como eu posso ir para o céu? Tão difícil, é muito longe. E Deus está lá. Sim, Deus está lá. Eu creio que Deus está lá. Mas como isso pode acontecer? Olha, quando nós morrermos, nós vamos para lá. Ah, é? Mas como isso? A morte dói muito, dizia o garoto. Disse: não. Você já saiu daqui, da sua cidade, e tomou o avião, foi ao encontro de algum parente seu na outra cidade? Ah, disse, fiz muito isso, muitas vezes. Eu pegava o voo aqui, meu pai estava lá na outra cidade, no aeroporto, e quando ele estava o momento de chegar, ele ficava esperando, eu saía do avião, ele estava na escada me esperando. E quando eu descia, ele me dava um abraço. Aí o pastor Billy Graham disse para aquele garoto: olha, exatamente dessa forma é quando nós formos partir. Nós fechamos os olhos aqui e o Pai nos abraçará lá. O Pai nos abraçará lá. Ele vai nos receber, porque vai dizer assim: você creu, meu filho, na minha palavra?
Você não desviou, não se desviou da verdade, das doutrinas da minha palavra. Pois, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Por isso Paulo destaca: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu algo ao coração humano de saber o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas é necessário, né, entendermos que, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então nós devemos reconhecer. O versículo 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Né? João, com essa idade, o mundo já não tinha nenhum prazer mais para ele, mesmo porque ele era discípulo do Senhor, pastor de ovelhas. Nenhum prazer do mundo sensibilizava mais o coração de João. Mas ele disse: se nós declararmos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas ele então, no versículo 9 diz: é necessário nós confessarmos. Quando buscamos a paz com Deus, nós praticamos a nossa confissão. E confessar, meus irmãos, é um ato que Deus se alegra. Nós não podemos esconder quando pecamos. Nós não podemos fazer de conta que nada aconteceu conosco ou está acontecendo. Nós temos que reconhecer os nossos pecados, né, e confessá-los a Jesus. E a nossa terceira verdade: assim nós vamos alcançar a paz com Deus. O texto diz, Romanos 5:1, temos paz com Deus. O presente desse versículo, esse temos paz com Deus, continuo a ter paz com Deus quando eu me sentir um crente, um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem justificado por Jesus Cristo. Fé nele, evidentemente. A fé nele, olhando para ele. O hino que nós cantamos, né? Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Ele é autor da salvação. Quem não está contente com a salvação, escuta com ele. Você tem dúvidas a respeito da salvação? Fale com Jesus. Através da sua palavra, ele diz: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, julgai ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Se eu tenho dúvida quanto à minha salvação, eu devo examinar a palavra dele, que a palavra dele vai falar comigo, para que eu possa ganhar certeza, ganhar convicção, crer que eu tenho vida eterna. Crer que eu tenho vida eterna, eu vou ter paz com Deus. E paz com Deus, meus irmãos, é você saber, consciente de que, se Jesus vier buscá-lo ou buscá-la hoje, você estará com ele na glória, para todo sempre. Às vezes nós não queremos pensar na glória, nós não queremos pensar no céu, mas a Bíblia diz, Paulo diz, nós devemos pensar nas coisas de cima, não nas que são da terra. Pois que já morrestes, Colossenses 3:1, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, né, lá o texto diz que ele manifestará conosco em glória. Isso significa que ele vai nos levar para a sua glória. Quando lá, nós não vamos precisar da água mais para beber.
pois a sede, a garganta, né? O corpo necessita da água. Nós vamos precisar mais dos alimentos. Nós não vamos precisar mais do sono. Já imaginou não ter sono? Jamais. Nunca mais você vai ter sono na eternidade. Está querendo isso? Não, Senhor, perder o sono não é comigo não, né? Não, na eternidade nós vamos ter sono. E o culto lá não vai ter fim mais. Né? Porque a multidão que estava acompanhando o cordeiro, que João não conseguia contar, e ninguém podia contar. Eles estavam atrás do cordeiro, glorificando, louvando o cordeiro, de dia e de noite, incansavelmente. Incansavelmente. Com roupas diferentes, roupas brancas no sentido de roupagem santa, acompanhando o cordeiro. E ainda mais, né? Com palmas nas mãos, louvando, glorificando o cordeiro. Né? E lá em Apocalipse diz que eles são convidados, essa grande multidão de salvos. É possível que você encontre algum salvo lá na multidão, né? Encontrar com algum salvo lá na multidão, ou vários, né? Que você aqui viveu, conheceu e partiram. Vai ser muito, irmãos, maravilhoso pensar que nós vamos estar lá eternamente com Ele. Mas é necessário entender que tudo isso traz paz ao seu coração, ou não traz? Estou com medo de partir, pastor. Que medo é esse? Né? Porque alguma coisa você precisa fazer, uma revisão na sua fé, uma revisão, né, no que você crê, uma revisão naquilo que você aceitou. Não permitir que o inimigo, né, dê uma pincelada, ou seja, vai lá e arrebate do seu coração ou da sua mente que você creu, que você aceitou um dia. Por isso, creia no Senhor Jesus Cristo. Seja um crente pela fé em Jesus Cristo e sinta-se justificado por Ele. Que Deus assim nos abençoe.